ó Pai. Que o Senhor envie mais crianças para esta igreja, ó Pai. Que a semente do Evangelho venha a ser pregado a cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Quero convidar vocês nessa noite. É uma passagem conhecida no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Faremos primeiramente os 10 versículos desta palavra nessa noite. E à medida que fomos fazendo a exposição, leremos os restantes dos versículos. Daniel, capítulo 6, apenas os primeiros 10 versículos. O texto diz assim: Pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofressem dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, ó rei Dário, assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Amém. Quando nós olhamos para essa passagem, nós encontramos um homem fiel a Deus, um homem que, ainda que tinha um cargo elevado, estava em uma posição de liderança elevada no reino, ele não se deixou se levar pela cultura e pelo mundo. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, meus irmãos, o livro de Daniel, ele está inserido em um contexto de destruição. Porque Deus faz uma promessa a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, que a partir dele, todas as famílias da terra seriam benditas.
E a partir dele, a partir da descendência de Abraão, se surgiu o povo de Deus, um povo numeroso, um povo forte. E esse povo desceu para o Egito e passou lá 400 anos preso sob as garras dos egípcios. E Moisés vai dizer em Êxodo que o povo de Deus foi escravizado, foi torturado, foi momentos de tristeza para o povo de Deus, porque agora são afastados da sua nação, são colocados em um lugar, uma nação totalmente idólatra. Mas Deus disse para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que a sua nação, que a sua descendência seria peregrina, mas com as mãos fortes o Senhor tiraria o seu povo do Egito. E por intermédio de Moisés, um homem que foi chamado por Deus, foi esse instrumento de tirar o povo do Egito. Mas o povo sai do Egito e passa 40 anos peregrinando. Uma viagem que era para ser 3 dias, 40 anos. E estava rodeando por causa do seu pecado, por causa do seu coração que não ouvia a lei do Senhor. E então Moisés morre, e sucessor, Josué, aquele que seguiu toda a carreira observando o seu mestre Moisés, fica 7 anos e conquista. Nós observamos no livro de Josué toda a conquista do povo de Deus. Mas aqui não está o núcleo de tudo. Então começa o período dos juízes. Um período que dura 300 anos. Um período de pecados, juízos, arrependimentos e restauração também. Deus levantava juízes, o povo se arrependia. Passava-se o tempo, o povo novamente se voltava contra Deus. E esse período foi um período de 300 anos. E então o povo, observando que as outras nações tinham reis, pede um rei. E então começa o período da monarquia, onde Saul, Davi e Salomão foram reis de Israel. Foram períodos bons com Davi, foram períodos maravilhosos com Salomão, mas também foram períodos de volta contra Deus. Mas então, quando Salomão morre, aproximadamente no ano 941 a.C., o seu filho, chamado Roboão, assume o trono. Como é de costume, todo pai que morre e está no trono, o seu filho deve assumir o trono. Mas Roboão, ele prefere não ouvir a voz de Deus e ouvir conselhos alheios, e então toma atitudes que não era para tomar, e então o reino se divide. Então nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, foi 10 nações. E essas 10 nações, 8 dinastias passaram pelo reino do norte. Mas o reino do norte foi escravizado no ano 791 a.C. pela Síria e nunca mais se estabeleceu. Foi apagado do mapa. E então o reino do sul, Judá e Benjamim, também foi subjugada pelo Nabucodonosor, pela Babilônia. E aqui eu chamo a atenção de vocês, por que eu trouxe toda essa introdução para nós entrarmos no livro de Daniel. No capítulo 1 do livro de Daniel, nós lemos aqui na liturgia, nós lemos que no 3º ano do reinado Jeoaquim, meus irmãos, era filho de um rei
muito piedoso, Josias. Josias foi aquele que preservou a lei do Senhor, aquele que tinha um cuidado com o Senhor. Mas Josias, em uma batalha contra os egípcios, a batalha de Cárquemis, ele morre nessa batalha. E então o seu filho assume o trono, mas o escritor do livro de 2 Reis vai dizer que esse rei, Jeoaquim, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então, no ano 606, Nabucodonosor veio com toda a sua tropa, com seu poder, e devastou Jerusalém. E nesse período, Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel, os estudiosos dizem que Daniel tinha aproximadamente 14 anos, quando Daniel foi levado para a Babilônia. E Daniel foi levado para a Babilônia, e a destruição em Jerusalém, meus irmãos. Imagine só, uma nação poderosa invadir um país e devastar. Quando Nabucodonosor chegou no Reino do Sul, em Judá, ele não chegou pedindo licença, ele chegou derrubando, matando as crianças, botando fogo na cidade. E então Daniel foi levado para a Babilônia. E Daniel tinha aproximadamente 14 anos quando ele foi levado. Mas algo me chama muita atenção na vida de Daniel, porque Daniel era um homem culto, estudioso, mas mesmo estudioso, sendo levado tão jovem para a Babilônia, ele não se corrompeu com os caldeus, não se corrompeu com aquela nação. Porque quando Daniel foi levado, no capítulo 1 nós observamos que Nabucodonosor fez uma exigência. E qual era? Que trouxessem jovens formosos, jovens cultos, que servissem ao rei. Mas Daniel, em toda a sua vida na Babilônia, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi temente ao Senhor. Mas agora no capítulo 6, Daniel é desafiado mais uma vez. O texto vai dizer que agora está sobre o império do Medo-Persa. Nós sabemos que a Babilônia foi derrubada por este império, e Deus disse isso através de uma visão ao filho de Nabucodonosor, que o seu reino seria destruído por uma outra nação, e Deus, ele usa instrumentos. Deus usou ao longo da história nações para julgar o povo de Deus. Deus usou ferramentas para julgar o seu povo, mas também Deus trouxe restauração para o seu povo. E no verso 1 e 2, nós lemos agora que Dário teve uma proposta, teve uma ideia de construir, de dividir o reino em 120 províncias. E então ele chama os prefeitos, os governadores, para que viesse controlar o reino, para que ele soubesse de tudo que entrava. E Daniel, ele foi constituído como ministro para governar esses governadores. E aqui nós observamos um ponto importante, que Daniel, em todo o momento que ele esteve na Babilônia, ele foi exaltado por Deus, ele foi abençoado por Deus. E ao longo do texto eu vou mostrar para vocês por que Daniel foi tão abençoado em um reino tão pecaminoso e tão ímpio como a Babilônia, como o Medo-Persa. No verso 1 vai dizer que Dário constituiu um reino e 120 sátrapas. Esses 120 sátrapas, irmãos, eram governadores que estivessem por todo o reino, que viessem governar o reino. E no verso 2 vai dizer, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofressem dano.
no verso 2. Então Daniel foi colocado como ministro para governar esses governadores, para ser o chefe desses homens. Mas no verso 3 vai dizer que Daniel, ele se destacava dos outros governadores. Ele se destacava dos outros ministros, porque Daniel era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E quando nós observamos a partir desses 3 versículos, nós observamos que, sim, nós temos a capacidade de sermos fiéis a Deus em um mundo caído. Nós temos esta capacidade de sermos fiéis a Deus. Mas como eu tenho essa capacidade de ser fiel a Deus em um mundo caído? Então no verso 4 vai dizer: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Daniel era um homem estudioso, um homem correto. Daniel era um homem disciplinado. Mas essa aqui não é a questão do texto. Aqui não é a pupila do texto. Aqui não é a cereja do texto. Então, aqueles ministros que foram colocados juntamente com Daniel e os governadores que foram colocados para governar estavam enciumados com Daniel, porque Daniel era um homem que se destacava, era um homem que estava sempre bem visto aos olhos do rei. E então no verso 5 eles disseram, pois estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles disseram, olha, não vamos achar nenhum defeito em Daniel no seu trabalho, porque ele é profissional, ele é muito bom no que faz. Mas se certamente nós tocarmos no seu Deus, na sua religião, certamente ele irá negar. E então no verso 6, juntou toda aquela tropa, os ministros, os governadores, e foram até o rei. E chegaram com aqueles sapatinhos de pelúcia, com astúcia, dizendo, ora rei, certamente como vive ao Senhor, rei Dário, faça um decreto, decrete que no espaço de 30 dias não se adore outro Deus neste reino a não ser o Senhor. Que no espaço de 30 dias ninguém venha adorar os seus deuses, mas venha venerar diante de ti. Então o rei viu que esta era uma proposta boa e cumpriu com o seu anel. Quando um rei selava aquele contrato com o seu anel, poderia acontecer o que fosse, teria que acontecer porque o rei selou. E então, nos versos 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça esse interdito. No verso 7. No verso 7 e 8, eles vão até o rei e levam esta proposta de astúcia. Levam essa proposta, o qual estavam tentando pegar Daniel em alguma falha. Mas no verso 9 diz, por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. O rei assinou. Mas no verso 10, aqui chama a minha e a sua atenção. Daniel, sabendo disso, o que Daniel fez? Ele correu para adorar? Ele correu para se esconder? Ele correu para sair de perto? Ele teve medo? Não. Olha o que o texto diz. Daniel, pois, quando soube que essa escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, aonde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos
e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel lutava as suas lutas de joelhos. Daniel lutava orando. O texto vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. Além de Daniel ser um estudioso, Daniel era um homem de oração. E aqui traz o primeiro aspecto para nós nessa noite. E eu coloquei o tema desta passagem nesta noite: janelas abertas para o céu. Janelas abertas para o céu. Daniel, ouvindo esta astúcia toda, ouvindo todo este acontecimento, Daniel vai para o quarto, vai para a sua casa, para o momento íntimo dele e Deus, e começa a orar. E aqui eu chamo a primeira atenção sua essa noite. Como tem sido o seu canto separado? Como tem sido o seu canto íntimo lá na sua casa, no seu quarto? Será que quando a adversidade vem, será que quando o adversário se levanta contra a sua vida, o que nós fazemos? Quais são as nossas decisões? O que nós fazemos? Será que nós fazemos como Daniel? Porque Daniel sabia que isso era uma astuta de Satanás. Daniel sabia que isso era uma astuta dos seus inimigos para o pegá-lo. Mas a sua confiança estava em Deus. E então, quero que vocês continuem comigo a partir dos versos 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Daniel orava, mas tinha um outro aspecto aqui também. Ele suplicava. Daniel orava pelo seu povo. Daniel orava pela nação de Israel. Daniel orava por si. Daniel era um homem que suplicava. E o segundo aspecto, como tem sido a nossa vida de oração? Será que nós temos nos lamentado diante de Deus? Será que temos rasgado o nosso coração diante do Todo-Poderoso? E então aqueles inimigos foram de propósito à casa de Daniel, para pegar Daniel orando. E eles pegaram Daniel orando. E eles foram correndo para avisar ao rei: ó rei, aquele homem lá, aquele jovem lá da tribo de Judá, que o Senhor trouxe para cá, ele está orando. Ele está quebrando o decreto que o Senhor disse. Ele quebrou a lei que o Senhor disse que não era para orar, se apresentar diante do seu Deus no espaço de 30 dias. Só que Dário era um homem que conhecia Daniel e sabia que Daniel era um homem temente a Deus. E aqui traz um outro aspecto. Quando nós caminhamos com Deus, quando nós vivemos com Deus, quando nós falamos com Deus, temos uma vida de oração, ainda que o homem seja mais perverso, ele enxerga em nós o brilho do Espírito. Dário, um rei persa, um rei maldoso, enxergava em Daniel que ele era um homem reto, temente a Deus. E o texto vai dizer mais à frente que um rei ímpio se entristeceu porque jogou Daniel na cova dos leões. E olha o que diz o verso 3. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles chegam diante do rei com um argumento. Este homem desobedeceu o Senhor. Este homem foi íntegro, não foi fiel ao seu decreto. Ele ora 3 vezes por dia. E no verso 14 diz: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo muito mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então o texto diz que aqueles homens com astuta
chegaram até o rei e disseram tudo isso. Mas o rei deixou que o dia passasse para ver se conseguia que a situação mudasse. Mas não foi o que aconteceu. Então, no verso 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu constituamente serves, que te livre. Daniel encontrou favor na Babilônia. Deus usou os ímpios, Deus usou homens perversos para que Daniel viesse ser abençoado. Mas não porque Daniel era um homem bom, mas era porque um homem que confiava no Senhor. Era um homem que se deleitava no Senhor. Meus irmãos, em nossa vida, nós teremos muitas tragédias que podem acontecer em nossas vidas. A doença pode chegar em nossa vida. Até mesmo o leito pode chegar em nossa vida. Mas quando essas situações chegam diante de nós, o que nós fazemos? O que nós pensamos? E Daniel foi pego como um criminoso e foi jogado em uma cova de leões. Leões selvagens, famintos. Sabe quantos dias esses leões estavam sem comer? E ele foi jogado neste lugar onde estavam esses animais selvagens. Mas o rei disse: olha, Daniel, que o seu Deus te livre desses leões. E no verso 18 diz: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. A piedade de Daniel, a vida de santificação de Daniel, a característica de um homem que andava com Deus, moveu o coração daquele homem, do rei Dário. E aqui está mais um ponto a nós. Nós devemos transmitir a luz de Cristo a este mundo. Nós devemos transmitir a luz do Senhor para os homens aí fora. E um rei que não teria que ter nenhuma preocupação com Daniel. Daniel servia a ele, mas não. Ele foi para sua casa, ficou em jejum, não quis que instrumentos de música viessem se tocar, não comeu e não dormiu e jejuou. Olha só que ponto maravilhoso dessa passagem. Deus usou o favor daquele rei para mostrar que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele levanta os reis, ele tira reis. E no verso 19, vai dizer que pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O rei se levantou, foi correndo para ver se Daniel estava com vida. E chegando-se lá, a cova chamou por Daniel com voz triste. O rei chegou e disse: Daniel, já naquela expectativa de que Daniel estava morto. Muitas vezes as dificuldades vêm em nossa vida e não temos forças para clamar. Muitas vezes aquela tribulação vem que nós não temos forças para falar. Não temos fé, não temos ânimo. Mas o texto diz que ele chamou com voz de triste e disse: Daniel. E então Daniel disse: servo do Senhor vivo, dar-se-á um caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar desses leões. Ele diz: Daniel, esse Deus vivo que você serve, esse Deus que você tanto se está de joelho todos os dias, esse Deus vivo, fale alguma coisa, Daniel.
E então no verso 23, verso 22 ainda, ele diz, o meu Deus, verso 21, perdão. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. No verso 20 ele fala, Daniel, você está vivo? Esse Deus vivo que você serve, fale alguma palavra. E então no verso 21 Daniel fala, ó rei, o rei vive eternamente. Quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, quando nós colocamos a nossa confiança nas nossas forças, nós somos engolidos pelos leões desta vida. Nós somos engolidos pelas tempestades. Nós somos engolidos pelas provações. Mas quando nós nos colocamos de prontidão, de joelho, em confiança em nosso Deus, nós temos vida e vida eterna. Então, no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quem guardava Daniel era o próprio Deus. Quem estava na vida de Daniel era o próprio Deus. Então, quando você estiver diante da adversidade, saiba que este mesmo Deus de Daniel, que livrou ele da cova dos leões, este mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser morto naquela fornalha, é o mesmo Deus que está convosco todos os dias, diz a palavra do nosso Deus. É esse Deus que nós servimos, o Deus que fechou a boca dos leões. É esse Deus que nós servimos, que andou dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. É esse Deus que caminha conosco todos os dias. É esse Deus que nós servimos. Este Deus vivo. O texto diz que Cristo, que o nosso Deus é um Deus vivo. Então viva eternamente em Cristo Jesus. E no verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Precisamos confiar no Senhor. Andar com Deus, meus irmãos, não é simplesmente dizer que andamos por atitudes, andamos por renúncia, andamos por disposição. Vida de oração, meus irmãos, é uma vida de disposição. Nós temos que renunciar, nós temos que nos colocar diante de Deus, temos que deixar aquilo que nos afoga, que nos tira o foco, e dizer: Senhor, essa mesma experiência que Daniel teve, de orar, e o Senhor ouvir, eu quero ter na minha vida. Vocês podem ter isso. Nós ouvimos aqui nessa noite resposta de oração, uma mãe que ora, uma igreja que ora. Deus ouve a nossa oração, igreja do Senhor. O céu está aberto. Clame por Ele, suplique por Ele. O texto diz que Daniel orava e suplicava. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes nós fazemos uma oração parecendo aqueles áudios que nós mandamos. Sabe quando você recebe um áudio e aí você precisa ouvir rapidamente aquele áudio, você coloca no 2 e fica não, aquelas palavras. É assim com Deus. 5, 10 minutos nós achamos que estamos máximo. E nós passamos horas e horas em outras atividades. Este Deus que foi com Daniel, Ele nos convida a ter experiência com Ele nessa noite. Então no verso 25, então o rei Dário
escreveu aos povos, às nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Toda esta passagem, todo este acontecimento, aconteceu em um propósito: que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja tremido entre os homens e entre as nações, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Imagine só, em um acontecimento em que os homens achavam que Daniel iria morrer, o nome do Senhor será glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, no verso 27, Ele livra e salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do seu poder dos leões. É Deus que nos livra, é Deus que nos traz salvação, é Deus que nos traz a verdadeira vida, é Deus que nos traz a verdadeira esperança. Se você tenta encontrar esperança em outra coisa, você vai encontrar aquilo que Salomão disse: tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então, no verso 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Mas por que Daniel foi tão próspero? Porque foi um homem que andou, não de pé, mas de joelho. Um homem que andou com Deus, negando as iguarias do rei, negando os vinhos do rei, negando as coisas deste mundo e sendo fiel ao Senhor, sendo temente a Deus, amando a Deus, ainda que ele estivesse quilômetros e quilômetros da sua cidade natal. Ele era um homem que era fiel ao Senhor. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Daniel era um homem amado no céu. E nesta noite, o nosso coração seja uma janela para os céus. Um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração que chora diante do seu Deus e que tem caminhada com Deus. Que Deus nos abençoe essa noite. Amém. Vamos orar mais uma vez? Convido você. Senhor Deus, nós te louvamos essa noite, porque essa passagem nos ensina, Senhor, que devemos ser fiel ao Senhor neste mundo caído, ó Pai. Somos fiéis, devemos ser fiel ao Senhor, ainda que as propostas, ainda que o mundo nos ofereça tantas coisas, o Senhor nos chama a caminhar contigo, nos chama a ter intimidade com o Senhor, a caminhar contigo por meio, Senhor, dos meios de graça, que é a oração. Que o Senhor nos desperte nesta noite, a termos esta prática de oração, a nos deleitarmos, a nos suplicarmos diante de Ti, Senhor. Porque certamente o Senhor rasgará os céus para a sua igreja, Senhor. Ó Deus, quando Pedro e João estavam presos por pregar o Evangelho, a igreja do Senhor estava orando, ó Pai. E o Senhor tirou aqueles homens daquelas cadeias. Então, ó Pai, quando nós nos colocamos de joelho, quando nós nos colocamos de prontidão, confiando plenamente no Senhor, o Senhor rasga os céus e nos responde às nossas orações, ó Pai. Somos gratos a Ti por tudo, ó Pai. Em nome do